Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. É uma honra poder estar com vocês mais uma vez. Nós hoje estamos começando oficialmente as nossas sessões de lives anuais. Eu estava pensando em começar na próxima semana, mas eu fiquei pensando, poxa vida, janeiro é um mês importante para a gente tratar de um assunto que está em destaque em função da crise sanitária que o mundo sofreu desde a introdução do Covid, né, na sociedade humana. E sabe uma coisa? Eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu acho que eu preciso convidar alguém para compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento e falar de um assunto tão importante que é a saúde mental. E aí, é claro, eu não pude perder a oportunidade de convidar a Bruna Gabriela. É isso, Bruna? Bruna Gabriela Vieira Afonso. Olha. Pessoal, a Bruna é uma colega médica. Ela fez graduação no Instituto de Ciências da Saúde. Isso também fica em Minas Gerais, Bruna? É aqui na minha cidade, Montes Claros mesmo. Montes Claros. Olha só, Bruna, engraçado, porque quando eu cheguei em São Paulo há 26 anos atrás, eu dividi um apartamento com um colega que era de Montes Claros. Ou seja, a gente acaba não perdendo, a memória fica sempre preservada, né? E a Bruna, pessoal, ela fez residência em psiquiatria na Universidade Estadual lá de Montes Claros. Depois a Bruna veio aqui para São Paulo, ficou um tempo fazendo aperfeiçoamento em psicogeriatria na USP. E agora você voltou para Montes Claros, Bruna? Você está por aí em Minas Gerais? Agora eu estou aqui em Montes Claros, presencial e online no mundo inteiro. Isso, Bruna, curioso, né? Eu acho que isso é um dos benefícios, se eu pudesse apontar algum benefício que a crise sanitária do Covid trouxe para a humanidade como um todo. No primeiro momento, ela isola as pessoas, mas no segundo momento, ela estreita as distâncias, diminuindo o distanciamento entre as pessoas através da revolução digital. E uma vez inaugurada essa revolução, fica muito difícil voltar atrás. Quem é que consegue hoje viver sem um digital na sua vida tão presente, né? Bruna, muitíssimo obrigado por sua presença. Eu sei que você tem uma agenda apertadíssima. Você disse, não, sabe uma coisa, eu vou atender o convite do Charles, eu acho que vai ser legal. E eu vou compartilhar, então, um pouquinho dessa minha experiência e conhecimento. Eu queria fazer uma breve introdução. Na verdade, eu estava lendo a respeito de alguns dados epidemiológicos que falam sobre saúde mental. E eu confesso para você, Bruna, que eu fiquei assim um pouco surpreso. Tem alguns números que não são bons. Mas antes eu gostaria de lembrar a nossa audiência que Janeiro Branco é o mês voltado para a conscientização da saúde mental e a prevenção das doenças mentais, não é isso? Como eu tinha falado previamente, a crise sanitária com a introdução do Covid fez com que a gente parasse para pensar um pouco mais sobre essa questão. O Covid acabou infectando milhões de pessoas pelo mundo afora. E aqui no Brasil, alguns dados sugerem que aproximadamente 5 milhões de pessoas foram infectadas pelo Covid. E aí foi meio que inaugurado uma nova era no comportamento humano, não é isso? O famoso novo normal. Só que o novo normal acabou abrindo o caminho, o espaço, para a gente começar a se adaptar a uma nova realidade. E uma das características dessa nova realidade é o adoecimento emocional da população. Isso é uma coisa grave, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro é portador de algum transtorno mental. Nós temos aproximadamente 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, ou seja, 1/8 da população tem algum tipo de transtorno mental. E aqui acredita-se que é o seguinte, ó, Bruna, 3 milhões de pessoas morrem vítimas de doença mental através do uso de álcool. Eu fiquei também, assim, alarmado com a seguinte estatística. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio causado por algum transtorno mental. Eu fiquei dizendo, meu Deus do céu, esses números não são legais, não é isso? E o interessante é que, apesar desses números alarmantes, a gente percebe que existe uma certa dificuldade pela sociedade como um todo em tratar de um tema tão importante como saúde mental. Eu fiquei pensando, eu acho que tem um estigma na sociedade. Será se é ignorância sobre o tema? Será se é preconceito? Será se é medo? Por que as pessoas não falam de maneira mais
aberta, assertiva, com embasamento científico, sobre a saúde mental. E aí, pesquisando, encontrei alguns outros dados. Olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 30% a 50% da população brasileira, ao longo de toda a sua vida, vai ter algum tipo de transtorno mental. Eu disse, sabe uma coisa? Diante desses números alarmantes, eu não posso deixar de conversar um pouquinho com a Bruna sobre o assunto. Por isso que você está aqui, viu, Bruna? Muitíssimo obrigado pela sua presença. A nossa audiência é formada, a maior parte do tempo, é audiência mista, tá bom? Tem muita gente que não é médico, são pessoas comuns, e tem alguns colegas médicos, principalmente oftalmologistas. Mas hoje a gente tem uma audiência também de outras pessoas que estão interessadas no tema. E eu queria fazer algumas perguntas que eu considero, apesar de simples, mas eu acho que importantes para a nossa audiência. Eu fiquei pensando, qual seria a primeira pergunta? Então, assim, a gente fala sobre muito mente, né? E às vezes é comum as pessoas confundirem cérebro com mente. Bruna, mente e cérebro são a mesma coisa? Fala pra gente, esclarece um pouquinho do ponto de vista conceitual o que é mente. De forma genérica, a mente ela se na parte intelectual, a parte pensante. A cérebro, a gente está falando da estrutura física, daquilo que está dentro do nosso corpo. E parte desse que tem com a psiquiatria, porque eu acho que o áudio está falhando um pouquinho. Tenta ficar um pouco mais próximo, por gentileza. Vou colocar aqui. Isso. Tá, melhorou? Melhorou bastante. Obrigado. Certo. Então, voltando, a mente, ela se refere à parte intelectual, a nossa parte pensante. É aquilo que nos confere a capacidade de entender as coisas. Quando nos referimos ao cérebro, de forma genérica, estamos falando da estrutura física, daquilo que está dentro do nosso crânio. E esse é um conceito importante, Charles, porque quando se fala de preconceito, eu acho que é multifatorial, existem vários fatores. E uma das coisas que confere preconceito é as pessoas ainda não acreditarem que em algum momento da nossa vida a gente consegue não ter controle sobre o que a gente sente e sobre o que a gente faz. E quando a gente fala de adoecimento mental, estamos nos referindo a isso, uma perda do controle. Seja da minha disposição, do meu sono, da minha alimentação, das minhas atitudes, descontrole dos impulsos. E a mente é isso, é o que vai controlar, o que vai fazer com que eu tenha entendimento sobre o mundo e tomar as minhas decisões. O adoecimento da mente, o adoecimento mental é o adoecimento que é quando a gente tem um comprometimento dessa tomada de decisões do entendimento do mundo. Joia, perfeito. Na verdade, você acabou já respondendo a segunda pergunta, porque eu queria entender o que é mente. É como se fosse a parte abstrata ou subjetiva, é aquilo que diz respeito então ao nosso pensamento. A gente pensa, conecta com o nosso cérebro, e aí a gente vai manifestar uma série de reações. E eu queria, você já falou que é transtorno mental, vê se é mais ou menos isso. Eu acho que são essas disfunções dessa atividade cerebral, que pode se manifestar sobre ansiedade, medo, aí não dorme bem, não se alimenta bem, tal coisa do tipo. Tá certo? Importante que não é só uma disfunção das nossas capacidades intelectuais e funções vegetativas, que é o dormir e comer. Mas essa alteração, ela tem que ser intensa o suficiente para causar comprometimento nas funções sociais, profissionais, ou então causar algum tipo de sofrimento. É por isso que existe diferença entre alguns tipos de sentimento e doenças. Por exemplo, diferença entre tristeza e depressão. Eu posso estar triste durante um momento, aquilo não comprometer minha funcionalidade, não causar sofrimento significativo, que difere da depressão, que já tem um comprometimento muito maior e muito mais devastador sobre a pessoa. Jó, então, eu como leigo, né? Olha só, para ficar claro. Então, não basta somente você ter o sentimento, é o quanto aquilo se repete ao longo do tempo e o quanto ele te tira da tua normalidade. O quanto ele compromete o seu funcionamento. Quando compromete o funcionamento, perfeito, excelente. Ok. Ô, Bruna, então assim, como é que a gente consegue identificar um transtorno? Acho que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você fosse um pouco mais incisiva.
Porque cansaço todo mundo pode ter. Sono, aquele sono excessivo que é fisiológico, é um sono fruto de você não querer viver uma realidade, não encarar uma situação que para você é constrangedora, é traumatizante. Ou o contrário, o indivíduo que tem insônia, não consegue dormir, ou que come muito, ou que come pouco. Então, assim, como é que a gente consegue identificar um transtorno mental? Para a gente considerar um transtorno mental, esses sintomas que você citou, eles têm que estar presentes durante um tempo significativo, porque quem nunca perdeu uma noite de sono? Estava preocupado com uma entrevista de emprego, com uma prova de um concurso, né? Quem nunca perdeu o apetite, até porque estava em um período de estresse. Isso acontece. Agora, a recorrência acontecer com muita frequência e isso começar a trazer prejuízos para a minha vida, então eu não estou dormindo e durante o dia eu fico muito cansado, eu diminuo o meu nível de atenção, eu fico mais irritado. Isso tem acontecido cada vez mais frequente, intensificando os sintomas. Isso me causa algum tipo de sofrimento, porque ficar acordado a noite toda é algo que não é sociável. Nós somos uma sociedade que ela acontece durante o dia. Com relação à alimentação, isso está recorrendo sempre e a pessoa está tendo comprometimento físico, seja em aumento do peso, uma diminuição do peso, e eu não tenho intenção com que isso aconteça, porque é importante, às vezes a pessoa está tendo essa intenção de oscilar o peso e tudo bem. Mas quando não é intencional, é algo que chama a atenção para a gente. Então, são duas características extremamente importantes. A frequência com que isso acontece, que tem que ser uma frequência elevada, e a intensidade. E tem que ser uma intensidade suficiente para me afetar de alguma forma. Em algum segmento da minha vida. Seja ele social, profissional, está me atrapalhando no trabalho, estou ficando irritado, estou ficando grosso, hostil com as pessoas. No trabalho eu me sinto mais sonolento, acabo cometendo erros, prejudicando outras pessoas. Isso é comprometimento funcional. É quando a minha capacidade de trabalho laboral mesmo, ela está ficando comprometida, mas também social, familiar, nos estudos. Perfeito, joia, excelente. Ficou bastante claro agora, Bruna. E a gente que é médico, né, a gente sempre tenta entender a causa das coisas, né? Então, quando a gente pensa em causa de transtornos mentais, existem, assim, várias teorias a respeito deles, né? As questões psicossociais, as questões genéticas, as questões familiares. Bruna, destrincha um pouquinho para a gente, na tua prática psiquiátrica, quando você lida com esses transtornos mentais, quais são as causas mais comuns que você pudesse destacar para a nossa audiência? Quando a gente fala de adoecimento mental, é importante essa pergunta, porque quase na maioria das vezes a gente está falando de condições multifatoriais, que tem vários motivos. Por que essa é uma pergunta importante? Porque é frequente a gente começar a atribuir causas simplistas para coisas. Então, por exemplo, a pessoa terminou um relacionamento e aí já atribuem esse término, o luto desse término, à depressão que a pessoa está sentindo. Não é tão simples assim um adoecimento mental. Ele exige uma série de fatores que se somam. Primeiro, a gente tem que ter uma genética susceptível. Eu falo com os pacientes que é como se fosse uma trinca. Eu tenho uma trinca no meu telhado, que é a genética. Ela tá ali, eu estou o tempo todo exposto e tá sempre chovendo, às vezes chove granizo. Essa chuva, esse granizo, a gente pode citar como exemplo adoecimentos físicos, doenças crônicas, o próprio diabetes, artrite reumatoide, principalmente as dores crônicas. Podemos citar pessoas que sofreram amputações, que são casos mais extremos. Além de outros exemplos para essa chuva, esse granizo, o vento, a gente tem também o divórcio, a própria pandemia, o isolamento social ao qual a gente foi submetido, as instabilidades do nosso mercado financeiro, o desemprego, muitas notícias ruins sendo veiculadas. Tudo isso vai se somando ao que a gente está vivendo, principalmente a nosso estilo de vida, que está cada vez mais adoecedor e menos favorável para a nossa existência, vai exercer uma pressão sobre essa trinca que em algum momento ela acaba se rompendo e manifestando
uma condição que eu já era susceptível, como, por exemplo, uma depressão, transtorno bipolar, quadros ansiosos. Joia, perfeito. Excelente. É multifatorial. Tem essa predisposição natural, mais uma série de influências que a gente recebe do ambiente. Aí, de repente, o ajuntamento entre a predisposição e a influência do ambiente faz com que eu não consiga, sei lá, elaborar uma resposta adequada e eu vou acabar manifestando algum tipo de doença. Muito bom, viu, Bruna? Vamos fazer o seguinte. Olha só, existem muitos transtornos mentais. Eu fiquei pensando, sabe, Bruna? Mas o que é que a gente deve destacar? Eu queria que a gente, pelo menos, desse um pouquinho de atenção para 3, já se passaram 17 minutos, a gente, em média, faz 30 minutos de live, porque depois disso é um pouco cansativo, a turma já não presta tanta atenção. Diante de tantas, assim, desses transtornos mentais, eu optei por escolher 3 em especial. Se você concordar tudo bem, senão, se você de repente vê que é importante, pode destacar algum outro e trazer à tona a tua experiência, tá? Eu acho que a ansiedade, eu fico pensando, quem não é ansioso, né? Eu acho que todo mundo é ansioso, mas aquele que você falou antes, com que frequência a ansiedade está se manifestando, com que intensidade ela está acontecendo, a ponto de influenciar na minha funcionalidade. Então, assim, compartilha um pouquinho com a gente o teu conhecimento, a tua experiência sobre a ansiedade. Eu queria que você destacasse em especial o seguinte, o que é a ansiedade, sintomas em geral, como você faz o diagnóstico e o tratamento da ansiedade. Tudo bem. É importante a gente diferenciar a ansiedade normal, porque existe a ansiedade normal, da ansiedade que é patológica, que é transtorno. A ansiedade normal, ela é uma condição adaptativa do ser humano, ela precisa acontecer. Porque a ansiedade, ela é sinônimo de medo, preocupação ou angústia. Mas eu tenho que sentir esse tipo... Se você puder, isso, você faz o desenvolvimento teórico e se você puder, fecha com um exemplo para a turma guardar um pouquinho melhor a informação, tá bom? Sim. Desculpa, continua o raciocínio. Então, tendo medo, angústia ou preocupação, medo. Por exemplo, estou com medo de perder o emprego. Preocupada com a conta que eu vou perder, que eu vou preciso pagar ao final do mês. Estou angustiado com o adoecimento da minha família. Esses são exemplos desses 3 sentimentos, sensações, que configuram uma ansiedade normal. Mas quando eu começo a ter ansiedade, preocupação, medo ou angústia para situações que são desproporcionais, por exemplo, eu começo a ter medo de animais pequenos, eu começo a ter medo de andar de ônibus, de andar de avião, de ficar em locais apertados, eu começo a ficar preocupado com o trajeto que eu faço do trabalho todos os dias, sem que isso é algo que deveria ser comum. Eu fico preocupado se eu vou acordar ou não no horário, sabendo que eu sempre consigo acordar, que tem meu companheiro do lado que vai me despertar. Angústia, aquela sensação de apreensão, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. E esses são os 3 sintomas, 3 características que configuram uma ansiedade. Só que eles podem estar presentes e se manifestar de outras formas que não seriam esses 3. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas acredita que a ansiedade é como se fosse somente sintomas físicos. Mas a grande maioria tem praticamente sintomas mentais. Quais são eles? Pensamento acelerado, ficar preocupado o tempo todo com coisas que não são tão importantes. Irritabilidade, Charles, é muito comum. É uma queixa, às vezes, o paciente vem na consulta só porque está ficando irritado, nervoso o tempo todo. E quando a gente investiga a presença dos outros sintomas, eles estão presentes. Uma inquietação, dificuldade de ficar quieto o tempo todo, mexendo com alguma coisa. E, claro, esses sintomas podem se somar a sintomas físicos, como um tremor, uma apreensão, uma angústia, mas também é mais frequente, né, os sintomas mentais, quando a gente fala de ansiedade generalizada. E o motivo normalmente é inespecífico, não tem algo que fala assim, é isso que me causa preocupação, é isso que me causa angústia. Normalmente é sem motivo e extremamente inespecífico. Perfeito. Como é que o diagnóstico, então, é sobretudo clínico, né? Isso. Bruna, uma informação importante, porque assim,
Em geral, na prática a médica psiquiátrica, eu acho que é interessante você fazer a diferenciação entre um distúrbio mental propriamente dito e um distúrbio biológico propriamente dito. Então, assim, na tua rotina, mesmo que você tenha um caso que seja muito sugestivo de ansiedade, é interessante pedir exame de rotina, como, por exemplo, hemograma, hormônios, fazer algum exame de imagem. A gente acredita que problemas de tireoide podem alterar o humor, e aí pode se confundir, por exemplo, com um transtorno mental. Então, quando você pensa em diagnóstico, vou dar o meu diagnóstico de ansiedade. Eu tenho anamnese, fiz meu exame físico e tal, mas você costuma pedir algum exame, porque o pessoal acha que médico psiquiatra deixou de ser um médico. Não, é médico do mesmo jeito. Uma pergunta assim simples e boba, viu, Bruna? Você, de vez em quando, sente a necessidade de usar um estetoscópio, escutar o coração do teu paciente, escutar o pulmão, fazer uma palpação? Você faz isso com psiquiatras? Os psiquiatras fazem isso de rotina? Porque já me perguntaram isso como oftalmo também. Sim. Os colegas que estão atentos às causas secundárias de adoecimento mental, com certeza fazem uma avaliação extra do paciente. É muito comum a gente pedir uma revisão laboratorial, exames de sangue no início do tratamento, principalmente os pacientes que fizeram há muito tempo, para a gente fazer um diagnóstico diferencial, investigar outras causas. Existem sintomas que para a gente pode ser um alarme que faz com que a gente pense numa causa biológica estrutural, como você citou, por exemplo, um tumor na hipófise, uma hidrocefalia, por exemplo. Mas nesses casos, são outros sintomas que servem de alerta para o psiquiatra. Mas sim, é comum os exames de imagem. A gente usa apenas nesses casos específicos em que a gente suspeita de causas neurológicas ou físicas que justifiquem, mas os exames laboratoriais são feitos com bastante frequência. Com relação ao exame físico, Charles, nós temos que ficar muito atentos, porque as medicações em psiquiatria são muito seguras, mas a gente sabe que nenhum remédio é isento de efeitos colaterais. Então, a gente acaba tendo uma atenção maior com o exame físico, considerando a possibilidade desses efeitos colaterais, conforme for o uso de cada medicação específica. Por exemplo, tem alguns antidepressivos que podem causar aumento da pressão. Se o paciente já tiver uma predisposição, fator de risco, obesidade, a gente fica mais e faz o exame físico com mais frequência. Mas não é uma coisa mandatória na nossa consulta. Por isso que o virtual, a consulta online, telemedicina, ajudou muito o psiquiatra. Porque mesmo se a gente suspeitar de uma questão física, quem vai tratar o paciente nessa condição não é necessariamente o psiquiatra. Então, a gente vai precisar de um colega especialista. A maior importância é ficar atento a esses sintomas de alerta, digamos assim, e encaminhar ele para o nosso colega em caso de suspeita ou mesmo de diagnóstico. Joia, perfeito. Bruna, tratamento de ansiedade. Existem algumas pessoas, eu acho, que têm um certo receio com relação à psicoterapia, por exemplo. Eu, particularmente, sou totalmente a favor. Eu sou suspeito, mas eu acho que é uma excelente ferramenta. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Bruno? É o seguinte, é como se fosse um fórum privativo que você tem, para literalmente você abrir seu coração, um critério, é claro, e do outro lado ter um ouvido atento e treinado para ouvir, sem discriminação, sem preconceito. Então, eu acho que é assim, muito válido a psicoterapia. Mas dentro da ansiedade existem, acho que, algumas opções. Além de psicoterapia, tratamento medicamentoso, tem alguma outra coisa que vocês costumam fazer para abordar esse paciente, para tratar esse paciente um pouquinho mais ansioso? Sim, eu falo com meus pacientes que na ansiedade, mais importante que psicoterapia e medicação é a atividade física. Atividade física. É muito Nossa, que legal. negligenciada. Existem muitos poréns, a falta de tempo, eu não gosto, indisposição, mas a gente já sabe que as pessoas que fazem atividade física, eles respondem melhor ao tratamento medicamentoso e também à psicoterapia, eles melhoram mais rápido e ficam sem a medicação antes do que os pacientes que não fazem atividade física. Joia, perfeito. Bruno, vamos seguir em frente porque o tempo não para. Vamos falar um pouquinho sobre
Síndrome do pânico, tá bom? É curioso, né? Eu já me deparei várias vezes um indivíduo, eu não me sinto à vontade de estar no ambiente fechado, eu não me sinto à vontade de estar no ambiente escuro, ou eu não me sinto à vontade de estar no ambiente alto, e a gente percebe o sofrimento do indivíduo, né? E fica suando a mão, e a sensação que a gente tem que, de repente, a respiração dele fica um pouquinho acelerada. Fala um pouquinho para a gente sobre pânico, o que é, sintomas, diagnóstico e tratamento, por gentileza. Certo. A síndrome do pânico, a gente recebe esse diagnóstico quando acontecem vários ataques de pânico. O que é esse ataque de pânico? É um conjunto de sintomas, principalmente físicos, marcados por coração acelerado, falta de ar, sensação de sufocamento, a visão fica turva, sensação de desmaio, de morte, parece que o ambiente está fechando sobre mim. E esses sintomas, eles podem vir súbitos em qualquer momento, só que tem locais específicos que costumam intensificar, costumam ser gatilhos, entre aspas, para essa crise, esse ataque de pânico. Quais são eles? Supermercado, estacionamento, locais fechados, como elevadores. Por que isso? Normalmente, são ambientes em que as pessoas se sentem com dificuldade de fugir caso aconteça algo, ou se sentem inseguras sem a ajuda de alguém. Então, é um momento em que a pessoa se sente vulnerável. O tratamento, o diagnóstico, primeiro, ele é clínico também. A gente baseia numa série de critérios. Não basta apenas um ataque de pânico para a gente fazer o diagnóstico, porque isso pode acontecer, principalmente em situações de susto, estresses, algum trauma. Ele tem que acontecer de forma recorrente e causar um sofrimento para a pessoa. Existem alguns pacientes que desenvolvem o que a gente chama de agorafobia, que é começar a evitar esses locais por receio, por medo de ter crise novamente. Então, tem paciente que não frequenta o supermercado, que não vai em shopping, que não fica no estacionamento, que não sobe no elevador. Às vezes as pessoas acham que ficar em local fechado é só claustrofobia, mas talvez está associado também a uma síndrome de pânico. E é importante que a gente saiba que o transtorno do pânico, ele é um tipo de transtorno de ansiedade. A gente tem 6 tipos de transtorno de ansiedade. Então, às vezes, o paciente recebe o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Aí ele pensa, meu Deus, eu tenho 2 diagnósticos. Mas, na verdade, é tudo ansiedade e o tratamento é basicamente o mesmo. Só que no transtorno do pânico, a psicoterapia tem ainda mais importância, porque envolve medidas comportamentais. Ok, joia, perfeito. Bruna, vamos para o último tema que a gente precisa, né? Olha só, no último século, a depressão foi considerada o mal do século, né? Isso, quantas pessoas acometidas e acabaram tendo um final trágico, né? Isso. Às vezes a depressão chega a um ponto tal que o indivíduo acredita que não tem outra solução para resolver a dor tão intensa dele, a não ser a morte, né? E depressão em geral, o indivíduo fica borocochô, jururu, não tem força, vigor, disposição, coragem. E o curioso, Bruno, é que às vezes esse comportamento pode ser confundido, por exemplo, o indivíduo é preguiçoso, o indivíduo não quer cumprir com as responsabilidades dele, não quer... Não entendi. Falta de vontade. Falta de vontade e tal. Então, assim, é interessante também muito essa live para trazer consciência para as pessoas que estão nos ouvindo, para que, assim, se você se deparar com um indivíduo com esse comportamento, não obrigatoriamente ele é preguiçoso como ele parece ser. Às vezes ele, na verdade, está manifestando alguns sintomas e ele está precisando muito de ajuda. Bruna, fala um pouquinho para a gente da tua experiência, paciente depressivo. O que é depressão? De maneira rápida, bem sucinta, mas que deixa uma mensagem importante para a nossa audiência. O que é depressão? Quais são os sintomas mais comuns? Diagnóstico e como é que a gente trata o indivíduo depressivo? A depressão ela é uma condição que regula para baixo todas as nossas funções mentais. Então, o que era para estar alegre, feliz, interessado, está desinteressado, triste, perde o prazer pelas coisas que antes eram prazerosas para ele, perda do interesse. O sono pode estar diminuído ou aumentado. O apetite também, a gente sabe que a depressão atípica, eu vou ter
mais apetite do que a depressão comum, que vai ter menos apetite. A atenção está prejudicada. O pensamento, ele está nebuloso, digamos assim. Eu costumo falar que os pacientes veem o mundo de uma forma cinza. Eu não vejo mais alegria, cores, as coisas não têm mais a mesma graça que tinham. E é importante as pessoas entenderem que esses sintomas, eles podem estar dentro da pessoa e ela não está externalizando. Porque tem gente que acha que porque eu estou sorrindo, porque eu contei uma piada, porque eu fui num show, eu não estou deprimido. Mas isso não é uma verdade. Eu posso ter momentos em que eu estou melhor, que a gente chama de oscilação do humor, e mesmo assim eu estar deprimido. Então como que eu faço para saber? A pessoa tem que passar a maior parte do tempo com sintomas ruins, os sintomas depressivos. Se eu falo maior parte do tempo, não é 100% do tempo. As pessoas têm aquela ideia de que o deprimido é a pessoa que está em cima da cama, caquético, não sai para nada, não conversa, está totalmente comprometido. Mas é importante lembrar que é uma graduação, é um espectro. Eu começo com sintomas mais leves, que vão evoluindo até chegar nesse paciente. Inclusive, existem pacientes que falecem, não porque tiraram a sua vida, mas porque tiveram suas funções tão prejudicadas que não conseguiram se alimentar, não conseguiram andar. A higiene pessoal começa a ficar prejudicada. Entendi. Bruna, eu sei que é muito difícil, mas como é que trata um depressivo? Fala pra gente. O tratamento é uma associação entre os psicofármacos com as medicações de psiquiatria. Por que eu não falo antidepressivos? Porque hoje a gente trata a depressão não apenas com antidepressivos, mas também com outras classes de remédio. Que é uma dificuldade dos pacientes entenderem que eu posso estar tomando um estabilizador de humor, um anticonvulsivante e estar tratando uma depressão. Porque existem vários tipos de depressão, assim como existem vários tipos de ansiedade. Mas não podemos excluir a importância da psicoterapia. Porque é como se eu tivesse estruturando o paciente com a medicação e a terapia viesse cuidando do ambiente externo para receber esse paciente que está estruturado. João, perfeito. Bruna, a gente está quase acabando, mas eu tenho uma curiosidade, tá bom? A gente sabe que existe pelo menos 2 ou 3 profissionais regulamentados que são conhecidos na atividade profissional que trata diretamente com os pacientes portadores de algum transtorno mental. Um deles é o psicólogo, o outro é o psiquiatra. Tem um psicanalista, que eu acho que é um profissional também que trata de saúde mental. E hoje em dia, não é bem hoje em dia, né? Mas tem um outro profissional que ele lida muito com as questões de comportamento, não obrigatoriamente transtorno mental, mas de comportamento que é o coach, né? Eu queria que você falasse para a nossa audiência qual a diferença, então, entre um psicólogo, psiquiatra, um psicanalista e um coach, por gentileza. É mais uma curiosidade. Sim. O psiquiatra, ele é um médico especialista em cuidar das doenças mentais que estão comprometendo as pessoas. E, na maioria das vezes, o psiquiatra vai fazer isso através de medicações. Existem alguns psiquiatras que têm uma formação complementar em terapia e também trabalham com terapia. Mas, em geral, é medicação e mudança do comportamento. O psicólogo, que é formado em psicologia, com 5 anos de faculdade, ele utiliza do recurso verbal, da fala, para poder mostrar para o paciente outros caminhos de viver o mesmo problema, outras formas de lidar com seus conflitos. Ele ensina a pessoa a se conhecer melhor, a lidar com seus problemas, principalmente do cotidiano e os problemas familiares. O psicanalista, ele tem uma forma, ele não precisa ser psicólogo para trabalhar como psicanalista, mas existem psicólogos que são psicanalistas também, porque eles fazem uma formação complementar, que é de terapia. Hoje no Brasil, para ser terapeuta, não precisa ser psicólogo. Então, eu tenho um psicanalista que exerce a função de terapia também através da fala, mas que não tem necessariamente um curso superior para isso. O coach, ele pode ter qualquer formação de base, mas seu objetivo principal dentro dessa função é ajudar pessoas a atingir objetivos, seja na vida pessoal ou profissional. E não necessariamente tem a ver com saúde mental. Na maioria das vezes não tem. Tem a ver com desenvolvimento pessoal mesmo. Joia, perfeito. Olha só, Bru, quando o assunto é importante, o tempo passa que a gente não percebe, né? Já se foram
36 minutos do nosso bate-papo e eu preciso encerrar. Mas antes eu queria ouvir uma mensagem final tua. Quais são as tuas considerações finais? Se você pudesse se inspirar e deixar uma mensagem bem legal para a nossa audiência, tentar resumir aí qual a tua impressão, o que é que seria interessante você deixar de mensagem final para pessoas que, por exemplo, estão sofrendo de algum transtorno mental. Existe uma frase de Cicely Saunders que ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, a minha mensagem para quem sofre com a doença mental é não desistir mesmo e não desistir da melhora. Porque enquanto tem vida, tem jeito. A gente só não tem jeito para a morte. O preconceito hoje, ele distancia muito os pacientes do tratamento. Mas o preconceito mostra apenas uma falta de conhecimento. Porque a gente tem muitos estudos que comprovam que o adoecimento mental existe, ele é físico, ele é orgânico, existe estrutura molecular alterada. Então, a gente tem que começar a olhar para o preconceito como pessoas que estão desprovidas de conhecimento acerca de algo que eu que estou vivendo e eu sei o que estou passando. Então, essas pessoas, elas precisam entender que o sofrimento delas só vai acontecer até que elas procurem alguém para ajudá-las. E esse alguém é o psiquiatra. Joia, perfeito. Bruna, e se por acaso alguém quiser passar em consulta contigo, como é que ele faz para entrar em contato contigo? Socializa suas redes, por gentileza. Sim. Quem tiver interesse de se cuidar e deixar desse sofrimento de lado, romper com o preconceito, é só mandar um direct ou então clicar no link que tem na minha bio, que vai falar direto com a Andrea, que vai acolher todos vocês com muito carinho. Joia. Bruna, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Na minha opinião, foi um tema muito rico. Você teve muitos comentários elogiando a riqueza da live. Eu acho que é um assunto extremamente importante. É como se fosse uma ponta do iceberg, na verdade, né? O que a gente está querendo trazer é conscientização para a nossa audiência de que realmente existe o transtorno mental, mas o mais importante, que eu acho que você fechou com chave de ouro, tem solução. A gente só precisa trilhar o caminho correto, procurar um médico com formação adequada, no caso o psiquiatra, para fazer um acompanhamento de perto. Às vezes precisa de um pouquinho mais de tempo, mas o importante é isso. Não desista de uma solução. Busque uma solução e não tente resolver as coisas sozinho. Busque assistência médica adequada. Bruna, muitíssimo obrigado pela tua presença. Beijão para você. Um abraço forte para a turma de Montes Claros. E, audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom. Eu gostei bastante. E a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Claro que a gente explora muitas questões oftalmológicas, mas tem muitos temas importantes que envolvem saúde do ser humano como um todo, que a gente não pode ficar cego com relação a esses assuntos. Pessoal, muito obrigado. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Uma excelente noite. E a gente vai se falando. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.